Nós estamos no Monte Sião. Sim. Há 2000 anos atrás, o Monte Sião ficava dentro dos muros. Hoje fica fora. Há 3000 anos atrás, Sião, o sinônimo de Jerusalém e outros, foi a cidade que foi fortaleza, a cidade que foi conquistada por o rei David dos Jebuseus. Está escrito que depois de reinar 7 anos em Hebron, passou seu reinado 33 anos em Sião, em Jerusalém. E depois está escrito que morreu David e foi sepultado na sua cidade, no Monte Sião. Então nós vamos visitar depois o túmulo do rei David. Mas temos que saber, por isso que David está aqui. Porque segundo a tradição, aqui foi a cidade do rei David. A pergunta, por que a nariz do rei está... Mutilado. Como? Mutilado. Mutilada, quebraram... por quê? No mundo judeu está escrito que é proibido fazer estátuas ou imagens para não idolatrar. Então, na hora que a nariz do rei David, a imagem dela aqui não está perfeita, então ninguém vai a idolatrar o rei David. Mas geralmente para nós os judeus isto está proibido. Proibido ter imagens. Mas isso está aqui simbolicamente para ensinar que aqui está o túmulo do rei David e esta era a cidade de David, Sião e também parte de Jerusalém. Porque como diz a história, que conquistou David dos Jebuseus, a fortaleza chamada Sião. E em Sião ele construiu Jerusalém e depois de Jerusalém, Salomão o templo, etc, etc, etc. Está claro porque está aqui David? E as crianças que estão a fazer? Claro. Deus, eu sou Deus, guardarás o sábado. Eu sou o único Deus, não levará o nome de Deus em vão. E por outro lado, entre o homem e homem, não matarás, não roubarás, não cometerás adultério. E podemos dizer também que podemos dividir outra vez, uma outra forma entre sim e não. Sim fazer, guardarás o sábado. Eu sou o único Deus. E não matarás, não farás, não levarás o nome de irmão em Deus. E podemos dividir também dessa maneira a base da religião, pelo menos no meu olho, no meu ver, os 10 mandamentos. Agora uma história que pelo menos eu conto. E chegou Deus para o povo romeno e falou: vocês querem mandamento? E falou: o que está escrito? Falaram: não roubarás. Falou: não, não é para mim. Chegou para os franceses e falaram: você quer mandamento? O que está escrito? Não cometerás adultério. Falou: não, não é para mim. Chegou para os britânicos e falou: você quer os mandamentos? O que está escrito? Não cobiçará a mulher dos outros. Falou: não, não é para mim. E chegou para o povo judeu e falou: vocês querem mandamentos? E os judeus perguntaram: quanto custa? Deus falou: é de graça. Ele falou: então eu quero 10. Estamos aqui ao lado do túmulo do rei Davi. Por que o rei Davi? Porque não é outro túmulo. Porque a gente vem sempre no túmulo do rei Davi. Vamos lembrar quem que conquista a cidade de Jerusalém? Quem torna a cidade de Jerusalém a cidade monumentística? Davi. Quem traz a Arca da Aliança para Jerusalém? Por causa desse rei, nós encontramos aqui católicos, judeus, muçulmanos, também muçulmanos, há 3.000 anos atrás que ele faz e conquista uma cidade. Desde então, já faz 3.000 anos que nós vemos aqui. Ele marca a cidade como a cidade de Deus. Uma simbologia interessante tem para quem vê entre o túmulo do rei Davi embaixo, o cenáculo, o lugar da última ceia, e Jesus vem em cima. Eu já vi uma coisa interessante sobre número, numerologia é muito interessante na Bíblia, é símbolo. E tem quem vê embaixo
o rei Davi, em cima Jesus, mas por quê? Vamos lembrar, do Velho Testamento, Mateus, se nós formos contar as gerações da família da árvore genealógica de Jesus, até chegarmos no rei Davi, quantas gerações? 14, 40 se for contar em pormenores. 40. Okay? 40 é um dia muito importante. O que nós conhecemos de 40 no Velho Testamento? Moisés ficou 40 dias. 40 dias. 40 anos no deserto. Como príncipe, 40 anos como no deserto e 40 anos à frente do povo. À frente do povo. E mais? 40 anos. 40 o quê? Davi reinou por 40 anos. Reinou no Velho Testamento. Davi reinou por 40 anos. Reinou 40 anos. Que mais? Uma geração quanto que era? Moisés no deserto, nós falamos. Dilúvio, quanto? 40 anos. Ok. Estamos entendendo já? Okay. 40 anos, geração, 40 gerações. E no Novo Testamento? 40 dias no deserto. 40 dias no deserto. Ressurreição e ascensão. 40 dias, estamos entendendo? 40 gerações entre Davi e em cima Jesus. A continuação tem também dessa maneira. O rei Davi, eu posso continuar a falar um pouco do rei Davi, o que ele fez, o que ele não fez, não importa. Existe uma lenda que eu acho que conta o que mais nós vamos ver agora, o túmulo do rei Davi. Diz a lenda, naqueles tempos, parte histórica, parte depois desajudada. Naqueles tempos, no Império Otomano, no comecinho, estavam os cristãos e os judeus para discutir nessa área quem que ia comprar com o dinheiro. Chegam os otomanos e dizem, sabe uma coisa? Os dois não precisam, já que é meu, eu fico lá. E deixaram subir só em cima e ver o túmulo do rei Davi de baixo, só pessoas importantes. E sabendo isso, nós podemos contar a lenda, que diz assim: chega um califa muito interessante, muito importante, ele vem com toda a sua corte, ele vai olhar para baixo o túmulo do rei Davi, e cai o que? A espada dele, feita de ouro, feita de brilhante, de diamante. Ele olha para o pessoal da corte dele e fala, você, desce lá, eu quero minha espada. Só que não pode entrar no túmulo do rei Davi naqueles tempos. O tesouro do rei Davi, diziam, estava escondido, não pode perturbar a paz do rei Davi. E eles não voltam com a espada. E o califa fica muito preocupado e diz, eu quero minha espada, mas que eu gosto. Você, agora você, desce lá embaixo, eu quero minha espada de volta. E nada do pessoal voltar. Ele vai dizer, bom, não quero saber, eu quero minha espada. Ele vai lembrar que na corte dele tem um senhor judeu. Ele fala, sabe uma coisa? O rei é de vocês? Se vocês, judeus, não trouxerem a minha espada até amanhã de manhã, eu vou matar todos os judeus de Jerusalém. E o judeu vai falar com a comunidade judaica aqui de Jerusalém, o que vão fazer, o que não vão fazer. Não pode entrar no túmulo do rei Davi, o que nós vamos fazer? E amanhã, se ninguém sabe o que fazer, até que vem um senhor muito ancião, muito justo, e ele vai dizer, isso é uma coisa, só deixem passagem, por favor. Está justo, deixem só passagem, por favor. Isso, obrigado. E ele vai dizer assim, sabe uma coisa? Esse senhor muito... Eu desço. E desce lá. Diz a lenda que ele anda até chegar perto e duas luzes, como se fossem faróis, são os olhos do rei Davi, e uma mão estendendo a espada, a mão do rei Davi, e quer dizer, entregando a espada para salvar os moradores, e salva os moradores de Jerusalém. E do mais e mais, é o que nós esperamos do rei Davi, dos descendentes do rei Davi. Quem vai ser o Messias? Descendente da casa de Davi, os melhores dias. Isso que se espera dele. Ok?